Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, nós vamos acompanhar agora um react do programa DS1 Live com o Mauro César Pereira. Mauro César fala sobre a partida contra o Cuiabá, fala das homenagens a Rodrigo Caio e a Felipe Luiz e faz uma projeção aí da última rodada. O Flamengo precisa vencer, porque uma combinação de resultados pode deixar o Flamengo de fora da classificação direta para a Libertadores ali para a fase de grupos. Link na descrição para o canal DS1 Live no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Esse rompimento, acho que ele faz todo sentido. Só que esse ano, o calendário, por culpa do Flamengo, ele não ofereceu a chance do jogo festivo. Ano passado, sim, esse ano não, porque já não valia mais nada, o Flamengo já estava na Libertadores, tinha 2 títulos e o campeão estava definido. Então era amistoso o Flamengo e Avaí, o Flamengo ainda conseguiu perder para o Avaí rebaixado, com o time todo desmobilizado, né? Mas esse ano não havia possibilidade. Então como é que faz? Cara, começa o jogo, escalado ou não, entrega uma placa lá pro Felipe Luiz, pro outro, vai pro banco, discreta e acabou. Acabou. Quer fazer um jogo? Faz o que nem fizeram do Léo Moura. Marcaram um amistoso, não foi? Não teve um jogo do Léo Moura? Faz um amistoso em janeiro, ou fevereiro, ou pega um clássico do Carioca, faz um contrato de curto prazo pro Felipe Luiz, e ele joga. O Rodrigo Caio vai estar em outro clube, infelizmente não vai dar para fazer uma despedida, porque você dá uma placa para ele, homenagem, faz o que for. Agora, ingresso com o rosto do jogador, camisa com o pet do jogador. Que isso de festa, gente? Perdendo o Campeonato Brasileiro, pô. Perdendo a chance de ser campeão brasileiro. Tá festejando o quê, cara? Eu não consigo entender. Aí tem torcedor que acha que tá certo. As pessoas pensam, o que esse pessoal tem na cabeça? Eu não entendo, sinceramente não entendo. O Flamengo era para estar hoje fazendo uma caça às bruxas. Especialmente as bruxas mais importantes, que estão lá em cima na escala do poder. Que são os responsáveis por um ano ridículo do Flamengo. Um ano patético. Aí terminando com festinha. E o detalhe, não garantiu ainda a vaga da Libertadores. Sim. A chance é grande porque o Botafogo está ganhando de ninguém. Então, se o Botafogo não vence o Inter em Porto Alegre, o Flamengo até perdendo, ele fica entre os 4. Mas se o Botafogo ganhar, o Flamengo pode ficar fora. O Grêmio vencendo o jogo dele também, contra o Fluminense, pode ficar fora. Ainda não está segurada a vaga na Libertadores. Então, o que a gente viu ontem, eu achei assim, uma coisa muito... Assim, eu não tenho a palavra mais adequada, sabe? Porque não foi melancólico, foi constrangedor. Acho que é isso, foi constrangedor. Constrangedor, porque um time grande, com o investimento que tem o Flamengo, tem que ter altivez para encarar a derrota, engolir a derrota, admitir os seus próprios erros e tentar não errar mais. Quando você joga para baixo do tapete e faz uma cortina de fumaça, é sinal de que o ano que vem não vai ter grandes mudanças, não. Agora, o Mauro e Alan, o Flamengo não pode... tem que fazer a parte dele, porque não dá para confiar muito no interesse, no esforço do Fluminense contra o Grêmio, sabendo que vencendo o Grêmio vai ajudar o Flamengo e o Botafogo, e do Internacional, sabendo que uma vitória do Internacional sobre o Botafogo, se o Grêmio se complicar contra o Fluminense, pode prejudicar o Grêmio. Então, assim, o Flamengo tem que correr atrás para atingir o objetivo por ele. Porque o Internacional não está disputando mais nada. O Botafogo tá. E o Fluminense não está disputando mais nada. E o Grêmio tá. E o Flamengo também tem essa vantagem sobre o São Paulo mesmo no Morumbi. Embora ninguém me falou isso, mas eu acho que é um raciocínio que é verossímil, digamos assim, que o São Paulo pode muito bem se interessar em tirar o Flamengo da fase de grupos da Libertadores para dificultar a vida dele, porque lá na frente eles podem se cruzar, podem ser rivais. Tirar o campeão do ano passado, de 2022, do caminho, ou dificultar o caminho desse time, também não é nada... Pode fazer parte do discurso do São Paulo para tentar encontrar motivação para essa última rodada, além da despedida no seu próprio estádio, etc, etc. Então, acho que o Flamengo tem que encarar esse jogo com muita seriedade, porque pode dar tudo certo, pode nem ganhar do São Paulo e o Botafogo se enrolar, porque o Botafogo se enrola com todo mundo, até com o time rebaixado, até com o Coritiba rebaixado, mas eu acho que não é bom confiar tanto assim no esforço de Fluminense e Internacional nesses jogos, porque tem interesses cruzados aí, e que podem acabar facilitando o trabalho para esses concorrentes do Flamengo. Então o Flamengo tem que pensar em fazer a parte dele. E tem o exemplo mesmo, né, de jogar contra o São Paulo numa última rodada sem o São Paulo disputar mais nada. O Flamengo quase perdeu um título brasileiro. O Corinthians... o São Paulo ali jogava por um G4, Alan. Precisava ganhar para pegar um G4. Agora, o São Paulo tá na zona, né? Era o Visotti, né? O Vidotti, agora eu não lembro o nome dele. O auxiliar.
que foi o Muricy que colocou ele lá, no lugar do Fernando Diniz e tal. O São Paulo realmente, o São Paulo tinha perdido para o Botafogo, já rebaixado na rodada anterior e tal. Foi um negócio, assim, bizarro. Mas na última rodada, aquela derrota para o Botafogo foi até ruim para o Flamengo, porque o São Paulo tinha o que disputar. Se tivesse ganhado do Botafogo, já estava no G4, não teria nada para disputar. E acabou dificultando bastante aquele jogo com o Flamengo. Teve o Hugo, né? O Hugo, né? Que parece que tinha problema para jogar contra o São Paulo, né? E, enfim, o Hugo de triste lembrança. Ainda bem que não está mais lá. Mas que ele seja feliz em outro lugar, porque parece ser um goleiro promissor, mas não para ser o goleiro do Flamengo. Vou passar aqui no Superchat. Pedro de Moraes falou aqui, ó, mais uma atitude bizarra e humilhante. Esses dirigentes não são ingênuos. Eles usam a Fla Selfie como escudo e humilham o torcedor real. É revoltante. O Marcos Marque. Bom dia, amigos. Que ano terrível. Diretoria submissa. Tá aqui o Marcos revoltado com o ano do Flamengo. O Helder Belo. Um fato importante. Apesar do ano fraco do clube, a mudança de patamar é nítida. Terceiro colocado no Brasileiro e finalista da Copa do Brasil. Seria considerado um grande ano há uma década. Hoje não. É muito do que você falou, né, Mauro? Hoje não, por conta do investimento que se faz, da expectativa que se cria, né? É claro, acho que não dá para ficar comparando tempos outros com o momento atual, né? O Flamengo hoje tem o maior orçamento, o maior investimento da América do Sul. Então você passar um ano, você ganhar um campeonato, e assim, o que chama a atenção nesse brasileiro, é aquilo que a gente já falou aqui, o André já falou isso também outras vezes, é o seguinte: o Palmeiras fez um ano brilhante? Não. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e quase perdeu para o Água Santa, e ganhou a Supercopa lá do Flamengo, que é um jogo, inclusive, com erro de arbitragem, com um gol irregular. Até então tinha sido isso. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo São Paulo, na Libertadores foi eliminado pelo Boca nos pênaltis, sendo que não ganhou do Deportivo Pereira em São Paulo, não ganhou do Atlético em São Paulo, não ganhou do Boca em São Paulo. 3 jogos em casa que eles empataram. E aí perde nos pênaltis pro Boca, que vinha ganhando todo mundo dos pênaltis. Então, assim, não foi uma boa Libertadores do Palmeiras também. E do brasileiro, estava lá atrás. Lá atrás, igual o Flamengo, campanhas ridículas de ambos. Mas no momento que surge a oportunidade, eles conseguem se mobilizar e falar, cara, tem uma chance aqui. Não podemos errar mais não. Perderam pro Flamengo, mas souberam lamber as feridas e mantiveram o pique da camada, ganhando os jogos deles. Já os caras do Flamengo não souberam ganhar os seus jogos. Não souberam levar a competição como tinha que ser. Os 10 minutos contra o Grêmio, sem Soares, com 3 gols, são vergonhosos. Extremamente vergonhosos. Aquilo é coisa dos jogadores. Ali já não é Landim, nem o Braz, nem é o técnico. É em campo. Uma desconcentração absurda do nada. Aí entra de novo a diretoria. Um dos gols do Natan, um garoto de 18 anos, lá do Grêmio, que veio lá de Santa Catarina, surge numa jogada que o Everton Ribeiro está ao lado dele, e o Everton Ribeiro não esboça um movimento para bloquear o chute. Aí quando percebe o gol, põe as mãos nos joelhos assim, tipo... O Flamengo está renovando o contrato do Everton Ribeiro, está discutindo a renovação. Que diabo de dificuldade de abrir mão desses jogadores, gente? O que acontece? Por que tem que continuar? Até quando? Não, ele é um ótimo jogador. Mas a fase dele nitidamente passou. Se ele for para um outro clube, ele vai fazer alguns bons jogos. Mas uma coisa é a cobrança que você vai ter para o clube X e para o Flamengo. Quero dar um exemplo. Está todo mundo nessa temporada apaixonado pelo Alan Patrick. A gente conhece o Alan Patrick, de outros carnavais, inclusive do Flamengo. Dos momentos decisivos, o que o Alan Patrick decidiu nessa temporada? Não decidiu. Não decidiu. Belas jogadas, assistências, é um ótimo jogador. Mas decidiu, não decidiu. Não adianta, cara. Sabe, não adianta. Mas seria melhor do que não ter ninguém, né, Mauro? Não, eu quero dizer o seguinte, não basta fazer uma ou outra jogada bonita, tem que decidir, a hora da verdade tem que ganhar o jogo. Na hora do jogo contra o Grêmio, o Everton Ribeiro tinha que dividir aquela bola, não pode deixar o garoto chutar, o Ferreirinha não podia fazer o gol que fez com a liberdade que teve. É isso que eu quero dizer. Em 10 minutos, 3 gols, porque os jogadores não competiram, não dividiram bola, não bloquearam o chute do adversário, não participaram. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo. Como é que foi a origem do gol do São Paulo? O Gerson tem a bola na frente da área, ele não chuta, ele não passa, ele perde a bola. Aí a jogada se desenvolve lá na ponta direita, uma bola esticada, uma falta toda do Ayrton Lucas. Cruzamento na área. O Rossi soca, o Gerson é o jogador mais próximo do Nestor. Ele não corre na direção do Nestor. Se ele corre na direção do Nestor, o cara não chuta no gol. Porque ele está bloqueado, ele vai tentar dominar um passe, mas como ele não corre, opa, o garoto acertou um belíssimo chute, gol do título. É isso que eu falo, é competir, é dividir todas, é o Tamal Arão, sabe, é 90 minutos, sabe, é 90 minutos de concentração. O Flamengo não tem isso, cara. Desliga o botãozinho ali, os caras... Isso aconteceu contra o Grêmio, o Tite era o técnico, ele ali foi apresentado isso é um defeito gravíssimo do Flamengo.
gravíssimo, que acontece de muito tempo. E acho o fim da picada, ontem naquela coletiva do Felipe Luiz, quando um colega perguntou a ele dos 42 dias de férias, ele ainda minimizou. Os caras minimizam ainda. Realmente, cara, assim, se não mudar essa mentalidade, vai continuar alimentando isso, mantendo alguns jogadores que fazem parte da, como o André falou, 2019, que não sai do Flamengo, isso não vai acabar nunca. Tá aí, galera, esse foi o vídeo, eu concordo com tudo que o Mauro César falou ali. Para mim, não teria que ter essa homenagem. Poderia marcar um amistoso para homenagear o Felipe Luiz, homenagear o Rodrigo Caio, mas era um jogo decisivo. Tudo bem, o Flamengo venceu, correu bem, jogou bem contra o Cuiabá, venceu, mas poderiam ter deixado para um outro momento, porque o momento do Flamengo na temporada é ruim ainda. O Flamengo não ganhou nada esse ano, disputou tudo e perdeu tudo. Perdeu a Recopa para Independente Del Valle, com todo respeito ao time equatoriano. O Flamengo não pode perder uma decisão em 2 jogos para o Independente Del Valle. O Flamengo tem o maior investimento da América do Sul, é o clube mais rico, é um elenco caríssimo de jogadores consagrados. O Flamengo não pode perder para um time que basicamente se renova a cada ano, com muitos garotos, um time do Equador que não tem tanto investimento assim, e o Flamengo perdeu. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai nessa mesma situação. O Flamengo não pode ser eliminado pelo Olímpia do Paraguai na Libertadores. O Flamengo pode cair num clássico contra o Fluminense? Pode. É um jogo decisivo, é um clássico do Rio de Janeiro. Pode acontecer do Flamengo cair para um time brasileiro, o Flamengo pode cair para um River, para um Boca, mas o Flamengo não pode cair para o Olímpia do Paraguai. Então, esse ano foi um ano vergonhoso do Flamengo em todos os sentidos. Existe uma falta enorme de comando. Mauro César foi preciso ali quando falou sobre a pergunta que fizeram para o Felipe Luiz ontem, sobre os 42 dias de férias. O Felipe Luiz conversou. Assim, impressionante. E todo mundo deixou passar batida essa situação e ninguém falou nada. 42 dias de férias. 42 dias de férias que os jogadores tiveram para voltar naquela situação lá lamentável. Um time sem perna para correr um jogo todo, jogou mal o Mundial, estava muito mal fisicamente. Esse período de férias só foi culminando com os resultados em seguida. O Flamengo não conseguiu fazer uma pré-temporada tão boa, porque teve um período longo de férias, não conseguiu recuperar a forma física da maioria dos jogadores e foi sofrendo. Foi sofrendo com o Vitor Pereira durante o estadual, sofreu naquele jogo da Recopa lá contra o Independente Del Valle no Maracanã, onde o Flamengo fez 60 minutos bons. Depois morreu fisicamente, perdeu muitos gols, conseguiu achar um gol lá no último lance, levando o jogo para a prorrogação. Mas isso aí é consequência. Se você tem um período grande de férias e a preparação física não é feita da maneira correta, o time vai sofrer, e sofreu até julho, agosto. O Flamengo andava muito mal fisicamente, o Flamengo está mal fisicamente, o Tite mudou a forma do Flamengo jogar. Se vocês repararem, o Flamengo espera muito o adversário, espera muito mais do que esperava antes. O Sampaoli não tem esse perfil. O perfil do Sampaoli é um perfil de pressionar o tempo todo, é um perfil dos jogadores muito bem fisicamente para poder estar exercendo a função que o técnico argentino pede, e o Flamengo não conseguia. O Flamengo não conseguia fazer uma pressão na linha alta, os times saíam com muita facilidade dessa marcação e acabava estourando na defesa. Como o time jogava com uma linha muito adiantada, então o adversário tinha muito espaço para fazer jogadas no ataque. O Flamengo sofreu bastante, ainda conseguiu um período muito bom ali com o Sampaoli, de uma invencibilidade muito boa, mas ali no momento decisivo, depois da agressão do preparador físico ao Pedro, o time desandou totalmente. Aí foi eliminação para o Olímpia, derrotas vexatórias para o Cuiabá e para outros times, que acabou que culminou com a saída do Sampaoli ali após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Então o Flamengo tem que rever esse ano de 2023 aí, rever bastante, estudar bastante o que aconteceu, tudo que deu de errado, para consertar para o ano de 2024. O ano de 2024 é um ano muito importante, a gente já citou aqui em alguns vídeos, ano de eleição no Flamengo. Então, se essa diretoria que está agora no poder quiser continuar com outro presidente, já que o Rodolfo Landim não pode se candidatar, ela vai ter que conquistar títulos, porque esse ano de 2023 o Flamengo deixou muito a desejar, e o Flamengo, sendo um time que tem todo esse poderio financeiro, não pode passar um ano sem conquistar nenhum título. Vamos ver o ano de 2024, já começou razoável, pelo menos teremos um técnico, não vai trocar durante a pré-temporada, no início da temporada. Então, já começa diferente do ano de 2023, com um técnico,
com um período normal de férias, comum de todos os anos. Então já começa de um jeito diferente. A gente espera que os resultados sejam diferentes, o time consiga produzir melhor, consiga correr um período maior dentro da partida e consiga conquistar os objetivos na próxima temporada. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.